batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos todos, batei palmas, aclamai o Senhor com brados de alegria. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia.
Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Povos da terra, louvai o 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 Senhor. Levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos e fogem diante deles os que o odeiam. Como se desfaz o fumo, assim eles se dissipam. Assim parecem os ímpios à vista de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Os justos exultam na presença de Deus.
exultam e transportam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disseram os discípulos a Jesus: de facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso acreditamos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais a paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tendo confiança, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, esta semana preparamos a vinda do Espírito Santo na solenidade de Pentecostes, em que terminamos o tempo pascal e celebramos o início da missão dos apóstolos, desta missão que Jesus lhes deixou quando subiu ao céu, para irem pelo mundo a anunciar o Evangelho e a batizar todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão da Igreja: ser sinal de salvação,
ser testemunha do Evangelho e levar a toda a humanidade a graça de Deus através dos sacramentos, para que todos possam fazer parte do seu povo, para que todos possam renascer para a vida do Espírito, renascer para a vida de Deus, não ser apenas a vida material e física, mas para assumirem também a vida espiritual, a vida de Deus, a vida do amor que transforma a nossa vida. E Jesus Cristo diz que, de facto, tendo confiança, eu venci o mundo. Não promete facilidades. Diz que, de facto, haverá tribulações no mundo. Encontramos sempre dificuldades, obstáculos, mas não estamos sozinhos. O Paráclito, que é o Consolador, aquele que ensina, que advoga, que ajuda, está conosco. Jesus Cristo, Deus feito homem, continua conosco. E esta presença anima-nos a continuarmos a preservar naquilo que é o nosso esforço para tornar o mundo melhor. São Paulo, quando aparece a Éfeso, pergunta aos que estavam se tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Eles já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, mas ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ainda não tinham recebido o batismo como sacramento. Estavam ainda numa fase de, digamos assim, de iniciação cristã. Na nossa vida, encontramos muita gente também que apenas está na fase da iniciação, que ainda não tomaram consciência daquilo que significa o ser cristão, aquilo que significa ser discípulo de Jesus Cristo. E por isso não são capazes de viver a sério a sua fé, não são capazes de dar testemunho da sua fé. Nós procuramos dar testemunho desta fé, seguindo o exemplo dos santos, seguindo o exemplo da comunidade cristã, olhando, por exemplo, para a vida dos pastorinhos, que tão novos ainda conseguiram viver a fé de uma maneira adulta e extraordinária. Porque, escutando as palavras da Virgem Maria, perceberam que a sua missão era uma missão concreta e simples. Não era algo complicado, era apenas rezar o terço e oferecer os sacrifícios naturais da vida pela conversão dos pecadores. E é isto que cada um de nós pode fazer. Não é preciso termos uma iluminação especial. Não é preciso sermos membros de um grupo muito restrito para sabermos os segredos da salvação. Não. É apenas necessário abrirmos à graça e, em comunidade, participarmos na vida da Igreja. Porque é na comunidade que o Espírito Santo se revela. Na Assembleia reunida. No cenáculo estavam os apóstolos reunidos com Maria, com mais gente. Estava, de facto, a Igreja reunida no cenáculo. Esta Igreja que se reúne para celebrar a Eucaristia, que se une para rezar, que se reúne também para viver na caridade, ou seja, para viver no amor mútuo. Não é isoladamente, não é individualmente, não é de maneira egoísta, é de maneira comunitária. Por isso é que Jesus quis fundar a Igreja como o seu corpo místico, como a sua presença no mundo. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas estarei convosco até ao fim dos tempos. Então, que ao celebrarmos esta Eucaristia, aproximando-nos do altar do Senhor para a comunhão, possamos de facto receber a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, para que, transformando a nossa vida, possamos também transformar o mundo em que habitamos.
Irmãos e irmãs, Jesus saiu de Deus para nos revelar o amor do Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas provações. Sustentados por esta fé, supliquemos todos juntos dizendo: dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os pastores das comunidades paroquiais se preocupem, como Paulo, com a instrução dos batizados que ainda não receberam a confirmação, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os responsáveis que se acham comprometidos nas realidades públicas e sociais ao serviço dos cidadãos colaborem no desenvolvimento da dignidade de todos eles, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, por entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que o anúncio do reino de Deus, iniciado pelos apóstolos, possa chegar de modo convincente até aos confins da terra, levando a alegria ao coração de todos os homens, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os que sofrem as tribulações da vida não se fechem em si mesmos, mas se abram a Jesus, que lhes comunica o seu Espírito Consolador, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que a presença do Espírito enriqueça a nossa Assembleia, com a certeza de que Jesus Cristo saiu de Deus e nos chamou, para que tenhamos a sua paz e vençamos o mundo, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Pai Santo, que nos fizeste participar da vitória pascal do vosso Filho, enchei-nos da sua paz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique o nosso coração e nos dê o vigor da graça divina.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus, para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhe Jesus: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Ensinai-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Ides receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos a viver em ano jubilar e por isso, ao terminarmos a Eucaristia, voltamos para a Virgem Maria, Mãe de Deus, e fazemos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto soa para ti, seio eterno